Bom, gente, nós estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, né? Um tal que Show Podcast. Vamos fazer essa entrevista com o Abel, né? Que foi citado, né? Um dos vídeos da gente anterior, né? Sobre a questão da Serra Pelada. Abel, a gente queria fazer a pergunta seguinte: como é que você ficou sabendo? Como que te levou àquela terra? Eu trabalhava na prefeitura de Picos, mas eu morava no Morro da Mancambira, aqui no bairro Ipueira. E veio um rapaz que trabalhava lá, que era parente de Seu Roque, um camarada que era meu vizinho lá no Morro da Mancambira. Ele me falou da serra. Eu fui para a serra. Embarquei daqui para Imperatriz. Lá em Imperatriz, descia do ônibus, atravessava o Rio, o Tocantins. Depois do Tocantins, pegava os caminhões para ir para a serra. Certo. Eu fui até o 16. Lá no 16 a gente descia, que a gente não tinha carteira, não entrava. Tinha que entrar furando. 36 quilômetros a pé, dentro da mata, porque a Polícia Federal, se pegasse a gente na estrada, eles prendiam. Eu viajei à noite. Quando o dia amanheceu, eu cheguei na serra. Aí me encostei lá no barraco, eu e Deus. Os caras que estavam comigo foram tudo correndo, eu ia com uma boroca pesada, eu não tinha como correr. Passei a noite levando chuva, lá toda grota tinha água. Quando você escorregava em cima, só parava quando chegava embaixo. Nossa. Mas atravessei e cheguei na serra. Quando eu cheguei lá, fiquei num barraquinho abandonado lá. Apareceu o dono, aí eu fui para um barraco lá com eles lá, trabalhar lá de meia praça. Meia praça, se você pegasse ouro no barranco lá, dividia para todo mundo. Se não desse, eu trabalhava direto só pela comida. Aí quando eu já estava com os tempos lá, eu fui, mudei, eu saí desse barranco que eu estava. Fui trabalhar com a Agapita. A Agapita era um dos cabas muito influentes na Serra Pelada. Certo. O homem que pegou mais ouro na Serra Pelada chama-se Marlon. Não sei se hoje é vivo. Suponho que ele pegou lá uma tonelada de 500 mil quilos de ouro. E a gente tinha serviço perto dele, tinha barranco lá perto dele também, né? A gente lá, que era o Agapita, eu trabalhava com ele. Nessa época eu já era fiscal de barranco. Aí passei por lá 5 anos. Eu entrei lá em 1980 e eu já saí da Serra Pelada em 85. Nossa, muito tempo. Fiquei lá uma temporada, sofrimento muito grande, morria muita gente, caía muita rebanceira por cima. Lá não tinha mulher, lá só tinha homem. Mas a Serra Pelada era uma coisa que eu acho que na terra nunca vai existir outra igual. Era uma montanha de ouro. Era ouro, a gente... Eu não sei o tanto, porque lá era dividido em vários barrancos. Lá dentro da Serra Pelada tinha 7.000 barrancos. Um barranco era feito em 2x3, 2 metros. As testes no comprido 3. Cada um tocava um barranco desse. Tinha cara que era forte, tocava um monte de barranco. Botava os meia praça para trabalhar, pagava diária, né? E era assim que funcionava. Aí tinha sorte, tinha vezes que um pegava ouro aqui, o outro lado não pegava. Parece que os ouros eram uns camisinhos, uns filé que dava, né? Eu mesmo peguei uns ourinhos lá, não foi muito, foi meio pouco, mas eu comprei tudo de porcentagem lá. Saí de lá como muitos, pior do que o que entrei, saí de lá sem nada. Deixei muito valor lá dentro. Se tivesse continuado o garimpo, uma porcentagem lá nas regiões boas, lá que chamava Malvina, Pedra Preta. Malvina era a região do ouro. Uma porcentagem lá no valor de hoje valia 100 mil. Eu deixei lá 3 barrancos em meu nome e deixei várias porcentagens. Ainda hoje eu tenho o documento da Serra Pelada. Eu não sei nem onde é que anda, mas tem minha carteira ainda de garimpeiro. Como você conseguiu tirar a carteira de garimpeiro? Depois que eu cheguei lá, aí foi liberado para todo mundo que estava lá tirar a carteira de garimpeiro. Eles formaram umas cooperativas lá e tiravam a carteira para melhorar para eles lá, porque eles chefes, né? Todo mundo pagava um direito caro lá. E eu consegui tirar a carteira de garimpeiro. Depois eu já viajava, chamava Currutela. Nas paradas, um dos caminhões parava, ônibus para sair. Era muito fiscalizado. Tem um aeroporto também, era fiscalizado. A Polícia Federal estava na entrada e na saída. Você não podia sair com ouro e nem podia entrar com algumas coisas que era só roupa, calçado. Outras coisas lá não entravam. Era bem fiscalizado lá.
E nesse período eu ficava por lá. Chovia muito na serra. A gente trabalhava pouco. Tinha vezes que chovia 15 dias com 15 noites direto. Você não tinha tempo para trabalhar porque a chuva não deixava. E nesse tempo que chovia direto, vocês ocupavam o tempo de jeito? Fazia o quê? Ocupar o tempo enquanto não estava trabalhando? Fazia nada, eu ficava em casa quieto, nos barracos. Mas quando chovia também tinha um problema de cair as barreiras, né? Porque estava muito fundo já e caía muito. Aí juntava todo mundo, fazia o mutirão para limpar novamente, localizar seus barrancos lá embaixo. Você perdeu algum conhecido, companheiro seu lá? Perdi vários. Nós trabalhávamos num grupo de 6 amigos, amigos que eu conheci lá na Serra Pelada. Era do Maranhão, todos, só tinha 2. Um era do Rio de Janeiro e o outro era de Minas Gerais. Desses aí eu não sei notícia de um, ficou apelidado por Carioca. Esse aí até uns 3 anos atrás eu sabia que ele estava vivo. O outro eu não tive mais notícia, eles foram pro garimpo do Alto, sumiram lá para outros garimpos. E aí muitos morreram. Eu tive um amigo, muito amigo meu, chamado Nanã, um caba decente, era ali de Gonçalves Dias do Maranhão, morreu. Morreu o Chico, né, que também trabalhava com nós. Isso aí foi morto por a polícia por engano. E aí morreu várias pessoas. E essas mortes, assim, elas eram ocasionadas, assim, tanto acidente como também... Tanto acidente, mas esses que eu estou falando todos foram acidentes, né? Certo. Esse Nania morreu de malária lá, era doença da serra, né? Entendi. E o Chico, né, que era outro amigo meu que também morreu, ele morreu de matado, foi enganado, confundido. A polícia matou ele enganado. Mas morria gente demais ali, conhecido meu morreu vários. Sobre esse roubo, alguma coisa assim, tinha? Não, lá dentro da serra não existia. Não tinha, não? Lá não. Lá nem ninguém matava ninguém, nem tinha roubo. Lá era a Polícia Federal que comandava, lá todo mundo respeitava todo mundo. Agora quando saía para aquela cidade vizinha que ia beber, que se encontrava, os vizinhos já tinham discutido, estava jurado. Quando chegava fora no 30, de dia era 30, de noite era 38. Matavam gente demais lá, viu? Né? Eita. No 30, Marabá, era a cidade ali perto da serra, né? Onde o povo saía para beber, brincar fim de semana, era lá que acontecia muita morte. Quando eu cheguei no 30, o 30 só tinha 2 casas, 2 lonas. Começou lá em 1980, depois da serra. Paropeba era um povoado bem pequenininho. Hoje é uma cidade de 250 mil habitantes. A cidade ali cresceu demais. Paropeba, você está aqui, quando você sai de Paropeba, que você anda 1 quilômetro, aí tem a entrada de Serra dos Carajás. Eu também trabalhei na Serra dos Carajás. Fechou a Serra Pelada no inverno, eu não queria vir para aqui, não tinha o que fazer. Aí trabalhei 6 meses lá na Serra dos Carajás. Andei aquele mundo ali todo. Na época você tinha que idade? Eu fui para lá, eu tinha 17. Era menino também, né? Eu estava, quando eu cheguei por aqui de volta, eu estava com 24 anos, 23 anos, porque de lá eu ainda fui para outras regiões, né? Quando eu saí da serra, que a serra parou, que não andava mais, aí eu fui para outras regiões ainda. Em que ano que você saiu de lá? Eu saí de lá em 1985. Aí você aventurou para a atividade? Fui para outros garimpos, aventurar por lá. Daí eu cheguei aqui em Picos, fiquei por aqui, casei, não tive mais coragem de sair. Fiquei por aqui mesmo. O que você diria hoje da pessoa que ainda sonha aí com garimpo, com essa atividade? Não, garimpo é... Eu nem sei como eu saí. Garimpo é um vício. É uma das melhores coisas que tem no mundo. Você fica na natureza sofrendo, levando chuva, passando fome. Você não come na hora certa porque você desce pro garimpo para trabalhar e você não sabe que hora você volta. É loucura ali, todo mundo querendo pegar ouro, cavando, lutando, pelejando. Um pega, o outro não pega, mas o outro também fica querendo pegar, né? E fica aquele negócio ali. Muita gente conta a história que, os que foram para lá, né? Que ou trouxeram poucas coisas, ou quase nada, ou nada. Com você também aconteceu isso? Você chegou a trazer... eu saí de lá sem nada. Tudo que ganhou deixou lá? O que eu ganhei de lá, eu ganhei um dinheirinho em 82.
eu comprei um Voyage zerado e fiquei com dinheiro para comprar outro. Se eu fosse comprar 2, dava, né? Aí lá na serra mesmo, de vez em quando, todo mês eu pegava um dinheirinho, mas eu invertia. Eu pegava aqui, você tinha barranco do meu lado, eu lhe comprava porcentagem. Geralmente as pessoas ficavam prefadas, sem dinheiro, era muita despesa, né? Aí um barranco que lá valia 100 mil reais hoje, você comprava por 40, 50. Aquilo ali facilitava pra gente, né? Aí tava no pé de ganhar muito dinheiro a gente tinha barranco só em lugar bom que tinha lá, era Pedra Preta, Malvina, não dava mais ouro naquela região. A Agapito tocava mais de 30 barrancos. Era um cara muito forte lá da serra, ele era da Bahia, mas morava lá em Marabá. O movimento de avião chegando por lá era grande. Rapaz, lá tinha demais, eu andava naqueles bichos, mas eu morria de medo. Eu andava direto, porque se você fosse sair por dia quando estava chovendo, principalmente no inverno ali, tinha vezes que atolava nas estradas, você passava 2, 3 dias. De avião era 50 minutos. Você saía de lá com 50 minutos, você estava em Marabá. Mas era loucura, caía também muito avião naquela região ali, naquele tempo. Eu andava, ainda hoje eu não gosto de avião. Mas lá eu precisava andar, de vez em quando eu andava. A gente voltando um pouco na história de quando você foi pra lá, tudo foi aventura. Tipo assim, você ir pra lá, você não foi com o emprego certo, você foi pra se aventurar, pra achar alguém. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada, eu fui mais Deus, eu não ia mais ninguém, eu não conhecia ninguém lá não. Aí lá você se apresentava, eu tô aqui pra trabalhar. Não, eu cheguei lá num barranco abandonado, o cara, num barraco veio abandonado lá, o cara chegou dizendo que era o dono, um tal de Chapéu de Imperatriz. Aí ele já tocava um barranco lá, em outro barraco, lá pro centro, eu fui com ele. Comecei a trabalhar lá. Aí você pegava os melechés, colocava também? Ou você já foi num... Não, eu pegava era melechete, cavava, carregava, eu fazia tudo. Cavava com o picarete lá, os cabas carregar, eu mesmo carregava, eu enchia o saco, eu fazia tudo lá. Quando você saiu de lá, você ainda tinha esse cargo ou você tinha um outro cargo? Não, quando eu saí de lá, com os tempos eu fui trabalhar com o Agapito, ele era grande lá, era forte. Aí eu passei a gerente. A gerente é o apontador? Não, eu nem apontava, eu só andava em todos os barrancos para ver o que estava certo e o que estava errado. Eu era uma espécie de gerente dos barrancos, um fiscal. Né? Eu era fiscal lá, eu era quem comandava lá dentro o que eu dissesse estava dito. Quantas pessoas botam nesse barranco, é com a Abel, ele vai ver lá quantos precisa, que pagava diarista para trabalhar, né? Certo. Aí tinha um barranco aqui que estava próximo a outro ali que estava dando ouro, eu queria baixar ele, bota 100 pessoas aqui hoje, era eu que botava. Quem comandava era eu, o pagamento à noite, quando terminava a diária, pagava que esse era diarista, né? Não, esse aqui a gente vai devagar, porque os outros estão lá em cima, a gente não podia baixar tanto. Os outros tinham que baixar também. Aí quando estava numa situação dessa, eu botava 20 pessoas durante o dia. Na hora que acelerava, que aqueles baixavam, que você queria descer para topar cascalho, aí você aumentava. Você botava 100 trabalhador durante o dia, essa questão aí tudo era comigo, né? Então você acelerava a produção e desacelerava, né? Mesmo? Era quando precisava acelerar, então. Quando os vizinhos estavam descendo bem, nós tínhamos que descer junto. Tinha que descer também, botava bastante gente pra gente não ficar atrás, né? Para descer também, para pegar o cascalho. Porque o cascalho ali, se der ouro, só dá no cascalho. Um material diferente, né? Quando dava aquele melechete, aquelas coisas, não tinha ouro, não topava. E aquele melechete, quando escorria, né? Aquilo trazia ferida, alguma coisa assim, por causa do... Não, ali, aquele melechete ali, ele não causava muito ferimento, essas coisas assim, não, porque ninguém não via, né? Via todo mundo trabalhando, todo dia a mesma situação. Botava o saco na costa de manhãzinha, era frio lá. Lá tinha assim, ambulância, ficava lá para acidente de trabalho? No começo lá não tinha nada. Mas quando a polícia começou a tomar conta lá, chegou a ambulância, médico, alguém assim? Médico tinha, já veio chegar em 1981, 1980 não tinha não. Então um ano depois. Fizeram uns hospitais, depois que criou, foi mais organizado, né? Aí começaram a botar médico, uma coisa outra lá. Aí já veio ambulância, tinha essas coisas aí. Porque assim, como estava em desenvolvimento, né, a febre amarela lá, né, então assim, aí eles começaram então a fazer esse tratamento pessoal. A gente carregava era na rede.
Ah, carregava na rede. Na rede. O cara adoecia, se estivesse no meio da mata, os que estivessem junto com ele tinha que levar. Você chegou a pegar febre amarela? Eu peguei malária. É a mesma doença, né? Para lá chama malária, aqui chama febre amarela. Aí depois eles davam injeção? Ou mesmo com a injeção? Não, o remédio lá era um remédio da Sucan. Você demorava muito tempo para ficar bom. Todo dia à tarde dava aquela frieza que você não aguentava, aquela tremedeira de queixo e tal. Era complicado demais. Tinha muita malária por lá ainda naqueles tempos. Ah, tá certo. Tinha presença assim de estrangeiro, boliviano, peruano? Não, na época lá não tinha. Lá tinha muito empresário do lado do sul. Mas quando já foi pro final, pro fim, aparecia já estrangeiro, né? Lá já de 1984 para 85 já aparecia muita gente que a gente não entendia fala. Vinha dos Estados Unidos, vinha de outros lugares também, vinha mais gente assim com entrevista, né? Gente de fora, de outros países. Já tinha muita gente invertindo de todo lado lá. Lá ficou muito fundo, aí tinha água demais, jogava água demais aquelas veias, né? Afundou muito. Estava com mais de 1 quilômetro de fundura, da onde começou. Aí saía muita água, tinha um monte de draga puxando água direto, mas chegou uma hora que não dava mais conta. Lá você chegou a ver os Trapalhões lá, quando eles foram filmar lá? Não. Não, né? Naquele tempo era um tempo que eu não estava na serra. Naquele tempo nós estávamos pesquisando grota. Era uma época que, quando eles foram lá, uma época que estava... Já estava quase desativado. Era quase desativado. Estava parado lá, muita coisa. Lá era por área, né? Tinha uma área aqui que funcionava, vamos dizer, Milharina, que lá tinha um lugar que chamava Milharina. Funciona, não funciona Malvina, porque tinha que funcionar quando baixava muito um lado, daquele lado tinha que parar. Aí já ia para o outro, lá do outro lado, para baixar aquele outro, para não dar tanto acidente, né? E geralmente tem essas coisas lá. Era muito grande ali. Você vê que uma região que trabalha 70, 80 mil pessoas, né? Ah, ali era uma cidade. Céu aberto, assim. Cidade a céu aberto, né? Agora fala pra gente do seu retorno para Picos, aí você retomou o comércio, como foi que você fez a vida? Rapaz, quando eu cheguei em Picos aqui as coisas estavam difíceis também, era tudo difícil, mas eu fui trabalhar de funcionário público, né? Aí eu trabalhava em muita coisa aqui. Eu trabalhava nas penitenciárias, nas delegacias aqui. Eu era cobrador de loja. Eu trabalhava de segurança em festas. Festa dançante, né? Eu fazia vários bicos aí. Mas com toda a dificuldade do mundo, Deus me abençoou, que eu trabalhei honesto. Eu nunca gostei de rolo de nada. Nunca enrolei ninguém, não gosto de comprar fiado. Sobrevivi, graças a Deus. Eduquei meus filhos, fiquei viúvo, mas tá andando tudo mais ou menos bem, graças a Deus. A Serra Pelada era um aprendizado, ali era um negócio que ninguém sabia nada daquilo. Um dia era uma coisa, outro dia era outra, mudava direto as coisas. E trocando assim miúdos, né? Comparando hoje a vida que você tem hoje com essa aventura que você foi lá, você acha que você tem muito mais coisa hoje do que o que você foi lá? Pensando em que lá eu não consegui nada. O que eu ganhei lá ficou lá. O que eu arrumei alguma besteirinha de lá pra cá, foi por aqui mesmo. Mas lá eu consegui muita coisa lá, mas ficou lá. Eu tinha, só pra você ver, eu tinha 10% lá em um barranco, um cara botou uma carreta nesses 10% que eu tinha lá, né? Eu não vendi, aí foi quando parou. Mas se eu fosse vender as porcentagens que eu deixei lá, tinha dado para me apurar uma grana alta, muito dinheiro. E você se arrepende de não ter feito esse negócio na carreta? Não, me arrependo não, porque eu sabia que eu ia ganhar o dinheiro de uma carreta ali, eu ganhava num dia quando desse ouro, né? A gente que trabalhava naquilo, a gente sabia, nós estávamos entrando no cascalho e todo barranco ali de perto da região dava muito ouro. Com certeza o nosso não tinha como não dar, né? Estava no meio do filé, esse barranco que eu tinha 10%. Era em meu nome, isso era meu. Tem gente que fala assim que às vezes a pessoa achava uma pedrinha de ouro que não queria dividir, engolia. Tinha essa questão? Não, eu nunca, isso aí é mais comentário, isso aí eu nunca ouvi dizer não, porque ali... Quando você está trabalhando ali cavando, ou enchendo um saco, ou fazendo uma coisa, quando você topa no cascalho, todo aquele material que você tira de dentro do barranco, vai para o barraco. Lá no barraco era onde tinha o britador para quebrar, para
para você apurar o ouro, né? Ah, então era só lá em cima que ficava sabendo. Então. Era aqui embaixo, para você saber o ouro, quando ele sai sujo, é muito difícil. O ouro bombril, como se chama, ele é um ouro preto. O material lá era quase todo preto, para você conhecer, só se fosse um cara muito treinado, conhecido. Aí quando o cara tava cavando lá, se fosse um lugar que tinha muito ouro graúdo, ele tinha chance de cair, mas aí os donos, todo mundo já ficava de olho lá. A chance do cabo pegar assim era muito pequena. E se ele pegasse e escondesse, podia sair preso de lá já? A chance era pequena dele carregar assim, mas podia, né? Lá na Serra Pelada, os cabas carregavam 20 sacos de dinheiro. O barraco. Para fazer o pagamento do povo? Não, é porque assim, o ouro que você pegava na serra, você vendia lá dentro. Ah, entendi. E os aviões eram sempre entrando e saindo direto, que vinha tudo lotado de dinheiro. Era dinheiro alto, tudo em saco. Aí o caba do barranco aqui, o dono do barranco, digamos que fui eu. Eu tenho aqui 50 pessoas que também trabalhavam no barranco, cada um tem uma porcentagemzinha. Pega o dinheiro daqui, os absurdos levam lá pro barracão quando chega lá divide, para todo mundo. A porcentagem grande era para quem era o dono do barranco, para quem tinha mais, né? Os outros pegavam pequeno. E o almoço lá, era uma hora de almoço ou só almoço Não, lá voltava? era qualquer hora. Lá não tinha hora para comer, não. Aí também comeu, já voltava logo em Comia seguida? lá no barranco mesmo. Ah, já comia e já voltava a trabalhar. Você comia lá dentro, na lama lá onde você estava lá mesmo. Acaba que trabalhava lá no rancho, ele levava a comida pros peões. Levava os Mabitex, Era. não era? Ah. Não, ele levava era Uns potes? uns caldeirãozão que eles tinham lá e levava os pratos pro cabo comer lá mesmo. Ah, certo. Cada um fazia o seu prato. Era. E água ninguém levava não, lá tinha água em todo canto. A água contaminada de ferro, mas era muito boa as águas. Mas os caras diziam que era muito contaminada. Todo mundo bebia ali. Saía de todo canto. Aí eles botavam umas mangueirinhas lá, já ficava água, todo encostava e bebia lá. Quando chovia lá, vocês trabalhavam na chuva ou não? Ficava só na... Direto. Se fosse chuva que não derrubava barreira, ninguém parava por chuva não. Mas se fosse Só uma chuva... se o pessoal vinha interditar a Sara. Se não fosse, estava lá. E se fosse uma chuva muito grossa, tinha gente que se aventurava? Não, ninguém ligava para chuva não. Nossa, Eu estava no meio de tudo. tá certo. Nesse período aí teve visita de gente famosa lá, que foi? Ia pouco. A cantora que andava lá era aquela Márcia Ferreira. Ela tinha a ver com a Rádio Nacional, né? Rádio Nacional de Brasília. Ela sempre ia lá. Ia dar show, fazer show lá dentro. Mas famosos assim para andar lá era pouco. Lá tinha o Curió, que era o deputado, que era quem mandava lá. Mas cantora mesmo assim lá, eu só lembro que foi umas 3. Como é que era a relação dos garimpeiros com o Curió? Porque no começo parece que o povo não gostava dele, depois já ficou amigo. Não, o Curió era quem liberava tudo lá para dentro. Ele inventava que tudo era com ele, né? Ele trazia as melhorias que vinha para a Serra Pelada, ele dizia que era ele conseguir em Brasília, né? Aí tinha tempo que o povo gostava dele, quando ele prometia cumprir alguma coisa, tinha tempo que não queria nem ver e ficava aquele... Isso é normal de ser humano, né? Era. Uma hora agrada, outra hora desagrada. Aquela Gretchen, né, na cantora que tinha também, foi dar um show lá, eu lembro dela e... Olha Teve aí. outra, eu não lembro nem o nome da outra, mas eu lembro de 3 lá. Quando elas iam dar show lá dentro, aqueles garimpeiros, aqueles doidos, aqueles... Os cabas jogavam pepita nelas às vezes. Isso aí eu vi muito lá, eles faziam isso. Olha. Aquelas pepitinhas nas Certo. cantoras, né? Lá não tinha mulher lá dentro. Só se saísse por 30, né? Tinha que sair por 30, por 16, que era um povoado lá perto, e tinha Marabá. Lá mesmo não entrava não. A peãozada devia ficar toda animada. Ó, Gretchen vem aí, os caras já ficavam doidos. Era, os caras... Isso aí nunca me influiu em nada, não tinha nada a ver com nada. Mas os cabas tinham aquele negócio, né? Tinha cabo que ficava lá 4, 5 anos, nunca pisou fora. E aí só macharada, né? Era macho demais. Aí assim, a pessoa podia fumar cigarro normal lá ou não? Eu fumava, Bebi? podia, lá era liberado tudo. Lá não tinha bebida alcoólica, Não, né? Não, só quando saísse. só tinha refrigerante. Rapaz, tinha alguns barrancos lá, daquele povo rico, aqueles barracos lá, que os cabas levavam furando. O cabo levava nas costas, né? Andava 35 km a pé com
com caixas de bebida. Aí eles enterravam lá e alguma vez ele bebia. Aqueles ricão, né? Ah, certo. Mas a bebida mesmo para todo mundo lá nunca teve. Lá não tinha não. É porque era risco, né? Pra trabalhar, né? É porque não dava certo, né? Confusão. É, a pessoa tá trabalhando, né? Tudo bom, rapaz, É direito? verdade. Não dava certo não, os cabas não tinha como. O caba bebeu, altera, né? É verdade. O que tinha demais na Serra Pelada era fartura. O caba trabalhava, mas tinha comida à vontade. Me fala como que era o garimpo de mergulho. Aonde que você... O garimpo o quê? De mergulho. Não, o garimpo de mergulho era lá para Peixoto de Azevedo, lá para Mato Grosso. Eu tive lá também. Aquele é que é perigoso demais. Você desce aqui 30 metros, ou 20, ou 15, ou tanto que for, sua vida fica lá em cima. O cara fica controlando na mangueirinha, como se fosse daquela de gás botando, né? Quando ele abre aqui, o ar chega lá para você respirar. Se ele fechar lá, você já ficou enterrado ali embaixo. Ah, você fazia os mergulhos, né? De snorkel, né? Ah. Garimpo de mergulho. Que rio que era? É rio. Era lá em Peixoto de Azevedo. Era o Rio Peixoto. Tá certo. Aí já era no Mato Grosso, era outra região. Mas eu fui também para Iapoca. Iapoca fica lá do lado da Guiana Francesa. Passei 17 dias lá. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver aí. Agora lá era o lugar do Satanás. Pior do que a Serra Pelada? Era 30 vezes, porque lá era mata, era grota, lá era muito longe para você chegar. As coisas lá eram muito caras. Você fazia a feirinha lá em Iapoca, que era o povoado, hoje é a cidade lá. Passa direto aí na televisão, Iapoca. Aí lá ali pertinho encontra um bocado de países ali. E aí nós entrava, nós ficava lá na Guiana Francesa. Iapoca era a última cidade. Iapoca a gente pegava um barco, era 1 dia e meio de viagem. Da onde deixava o barco pra gente ir pra região do garimpo era 1 dia e meio a pé. E aí você não conseguia levar quase nada porque era muito longe. Como é que levava um monte de coisa dessa andando 1 dia e meio a pé? E depois mais 1 dia e meio de barco, né? No barco era bom, porque o barco levava tudo, né? Mas quando você pegava para ir a pé para chegar lá, 1 dia e meio era mato e tinha muita malária, tinha demais. tudo. Eu passei 17 dias lá ainda. Aí saí, senão eu ia morrer. Tava dando malária lá. Mas tudo era aventura, era bom. Para mim nada do mundo eu reclamava de nada. Toda coisa tava no meio. Caba jovem, né? Saúde, que só um leão, era um caba forte. Eu nunca cansei na vida. Um caba disse, eu nunca disse eu tô cansado. Eu nunca cansei. Não, uns 4 anos atrás aí eu fui pro Pará dirigir a noite toda. Quando chegou lá resolvi um negócio e voltei para casa, direto, 2 noites. Agora mesmo, há pouco tempo aí. Então eu era um homem imbatível. Eu pensei que eu nunca ia adoecer, que eu nunca ia sentir nada. Eu trabalhava muito, eu fazia tudo, mas chega uma hora que não dá mais, né? As doenças vão aparecendo, né? Mas eu gostava demais no mundo do garimpo, era a minha vida, eu adorava. Era bom. Muito bom. Garimpo você dorme pobre, mas é rico. Se você conseguir ali 1 quilo de ouro, já era, já não tem mais. E você pode conseguir qualquer segundo, né? Pode passar a vida sem nada, mas se você for um cabo inteligente e souber fazer as coisas, a vida dá certo também. Pronto. Acho que ficou muito bom, viu? É a realidade, a verdade, né? A verdade da serra, se alguém disser outras coisas, ele não está falando certo. Lá teve o maior churrasco do mundo. Como é que foi? Tá gravando aí? Em 83, quando formaram as cooperativas lá, em 1982 para 83, inventaram um churrasco lá. Aí aqueles garimpeiros ricos davam os boi. A gente passou 2 dias temperando essas carnes, do jeito que vinha era as bandas. Aí acho que foi muita gente fazendo carvão, outros... Foi muito bem organizado, todo mundo organizava. Eu era um dos chefes lá do setor.
onde ia assar carne. A gente fazia aqui no meio, a gente fazia uma carreira de fogo muito grande aqui. 1 quilômetro e 200 metros lá foi de churrasco. Aí as bandas de boi eram colocadas aqui, ó, beirando, sabe? Foi matado 415 boi. Assado no chão. Todos eram assados do mesmo jeito. E deu 1 quilômetro E 200 metros. de brasa acesa. De brasa acesa e boi, de um lado e do outro, dos dois lados. Tem Coisa ideia de linda. quantos boi? 415 boi. 400. Ele sabe que ele Foi. acompanhou lá. Ele Foi 2 dias. estava na organização lá. Foi 2 dias lá organizando essas carnes. Matando os boi, tirando as carnes, temperando. Nesse dia liberaram a bebida? Não, Nem assim. refrigerante. Tinha para Deus e o mundo lá. Lá era uma festa muito grande dos garimpeiros mesmo. O maior churrasco do mundo. Eu acho que até hoje nunca ninguém do mundo bateu esse recorde. 415 boi. Tudo boi Coisa graúdo. Era linda, tudo né? aqueles boi nerolos, sabe? Tinha cabo lá que tava 50 boi, rapaz. Era uns... Marlon mesmo deu 50 boi. Era esse rico que tava pegando ouro demais lá. Esses homens tudo era fazendeiro, a maioria dos garimpeiros lá. Aí mandava as carradas de boi pra lá fazer esse churrasco. Era um tempo que eles queriam fechar a serra. Aí quando a gente ganhamos lá, que ele não ia mais fechar, aí foi combinado de fazer churrasco lá. Era bem organizado, era bem organizado, era tudo. As bandas de boi eram colocadas tudo alto assim, sem pegar no chão, feito tudo de madeira, assim, tudo bem feito demais lá. Tinha uns cabos lá que era fera, tudo amarrado, bem amarrado. Assava que tostava. Quando foi 10 horas da manhã eu liberei comida lá para todo mundo. Mas aí não tinha quem comesse aquela carne toda não. Os cabos levavam um quarto no ombro. Não tinha como organizar um tanto de gente desse aí. Na hora do churrasco que ele levava era para casa. A maioria levava. Mas tinha comida para Deus e o mundo lá. E a festa durou uns 2 dias. Não, lá foi um dia de churrasco. Um dia. Mas 2 dias antes era para organizar as coisas, né? Tremendo, hein? Acendemos 4 horas da manhã o fogo. Eu estava lá no meio de tudo.